Seja muito bem-vindo a mais um Café com Nescau. Hoje nós vamos receber o gestor público, presidente da Rio Luz, Rafael Thompson, para um papo animado aqui, contando para nós da influência da iluminação pública no dia a dia do cidadão da cidade do Rio de Janeiro, como impacta na segurança pública, no bem-estar e no ir e vir do nosso cidadão. Prazer estar aqui contigo, presidente. É sempre uma alegria a gente poder bater esse papo e é um desafio, né? Estar à frente nesse momento da Rio Luz é um grande desafio. O segundo maior parque de iluminação pública do Brasil e a gente tem muita história para contar. Rafael, antes de falar, né, sobre a Rio Luz, sobre a sua gestão à frente da Rio Luz, eu queria saber mais um pouco de você. Quem é o Rafael, como entrou na vida pública, né? Os sonhos, os desejos do Rafael, entender quem é atrás do presidente da Rio Luz, quem é esse cara tão Nescau, trabalhador. eu sou nascido em São João de Meriti, acabei de receber o título de cidadão carioca, dado pelo vereador Wagner Tavares, mas eu só nasci em São João, logo em seguida, no mesmo dia, minha família é toda da Ilha do Governador, então me sinto insulano raiz. E depois disso eu resolvi, nasci na ilha, fui criado na Ilha do Governador, sempre muito envolvido com as questões da comunidade, mas resolvi, depois de estudar, embrenhar para essa missão, que eu acho que é uma missão de vida, que eu aprendi muito com a minha mãe, que foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que tratava muito com as pessoas, que cuidava muito das pessoas, e aí eu acabei que acho que eu trouxe isso no sangue e comecei a fazer. Minha primeira experiência foi em São Gonçalo, como subsecretário de transporte do município de São Gonçalo, lá em meados de 2004. E a partir daí eu adorei trabalhar com gestão pública, fui cada vez mais me especializando, aprendendo, estudando, e hoje tenho uma trajetória aí de mais de 20 anos a serviço da gestão pública e com diversas passagens pelo Estado e agora pelo município do Rio também. O que mais te motiva, Rafael, a estar nesse espaço, né, de gestão pública para servir a população do Rio de Janeiro? É assim, eu acho que para você trabalhar com o poder público, né, na gestão, você tem que gostar de estar com o povo, gostar de estar na rua, gostar de ouvir e sentir a dor do outro para tentar melhorar a vida, né? Essa, eu acho que é a premissa básica do político e tendo você como referência, né? Porque a gente já se conhece há muito tempo, Muito sei tempo. do teu trabalho, né? O quanto você construiu nessa cidade, nesse estado, com diversos programas maravilhosos que você criou em parceria com tanta gente. E aí a gente começa a pegar essas experiências, trazer para a nossa vida e ver como a gente pode impactar efetivamente na vida das pessoas. E naturalmente, isso vem simples, porque o maior prazer do gestor público é ver o cidadão sendo atendido pela política O pública. serviço entregue, né? É isso. Então, assim, isso é gratificante. Quando você vê uma ideia sua virar um programa de sucesso, como você criou lá, as academias da terceira idade, que até hoje são sucesso por onde passa, e não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? Então, assim, é isso que impacta a vida e isso que motiva a gente todo dia acordar e fazer melhor. Assim, para nós, né, pro cidadão, hoje nem tanto, porque eu virei um fiscal, né, do seu trabalho, um fiscal do trabalho da Rio Luz e do Rodolfo, que está aqui com a gente acompanhando. Mas para o cidadão, a iluminação pública sempre passa despercebida, né? Acaba que o cidadão só percebe quando ela não funciona. Conta para nós um pouquinho do trabalho da Rio Luz, para que os nossos. eh, Nescau, é muito natural, né? São serviços públicos básicos que as pessoas normalmente utilizam sem ter isso na cabeça, mas acaba que só impacta a vida da pessoa quando esse serviço não atende, né? Ou a iluminação está apagada, ela sofreu algum tipo de crime, enfim. Então, assim, é um desafio gigantesco manter mais de 500 mil pontos de iluminação pública ligados nessa cidade com 500.000. mais de 500 mil pontos, e a gente tem ainda todas as características de uma cidade grande como o Rio de Janeiro, né? A gente tem um nível enorme de vandalismo, a gente tem um nível grande também de furtos, tudo isso impacta nessa relação
com a iluminação com que está ligado efetivamente. Mas hoje a gente consegue perceber que as pessoas começam a se envolver com isso, começam a demandar, começam a pedir, começam a cobrar, porque o gestor público, eu acho que para ser eficiente, precisa ter cobrança. Sem cobrança, você acaba caindo naquela zona de Zona conforto, de a conforto. dita zona de conforto, e as coisas não avançam. Então, eu sempre trabalhei sendo cobrado, sempre trabalhei para entregar resultados, e não vai ser diferente na Rio Luz, porque a gente começa a ver que a visibilidade que a Rio Luz tem ganho nesse momento permite com que a gente possa chegar em pontinhos que a gente nem sabia que estavam desassistidos, e a gente está chegando lá com a nossa comunicação, com o nosso trabalho, podendo melhorar a vida das pessoas. É muita gente, inclusive, né, eu e a gente tem falado muito sobre esse assunto, enxerga a iluminação diretamente ligada à segurança da população. Como é que você, de um olhar mais técnico, que hoje você pode, explicar para nós, como é que você vê isso? É muito atrelado, assim, hoje a gente vê diversos lugares com muita reclamação, e a gente trabalha muito em parceria com os órgãos de segurança pública, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Ordem Pública, que é grande parceira da Rio Luz, e a gente trabalha de acordo com manchas criminais também. Então a gente aciona esses órgãos para que identifique essas manchas criminais, e a gente trabalha para melhorar a iluminação daquele lugar e em parceria. Então, por exemplo, a gente está criando agora no centro da cidade uma zona exclusiva para que a gente possa melhorar, porque grande parte dos nossos furtos e do nosso vandalismo na rede é no centro da cidade. Então, é o primeiro lugar que a gente tem esse tipo de ocorrência. Então, a gente está trabalhando com a Secretaria de Ordem Pública, com a Guarda Municipal, para que a gente faça um grande apanhado ali, melhore a iluminação e diminua isso também, porque na verdade a gente está economizando dinheiro público. A gente vai fazer um investimento que ao longo do tempo vai se pagar com a redução desses Desses delitos, índices. e vai melhorar a sensação de segurança para as pessoas. Essa é a nossa função como iluminação pública. A gente não trabalha com relação à iluminação, a parte operacional de cada órgão de segurança, mas a gente dá suporte melhorando a iluminação, porque nenhum bandido quer estar num lugar muito iluminado para fazer algum tipo Pra de se delito, mostrar, né. porque vai ser visto numa câmera de segurança, vai ser visto pelas pessoas e vai ser muito mais fácil identificado, e a polícia vai poder fazer a sua investigação, de acordo com essas imagens. Aproveitando a sua fala, Rafael, eh, tecnologia vem transformando o serviço público, vem transformando a nossa maneira de viver, né, de todo mundo. E como é que a Rio Luz está se adaptando, né, o que que a gente pode esperar de projetos ligados à tecnologia para o Muito, cidadão do assim, Rio de Janeiro? quem não avançar com tecnologia vai ficar no século passado, né. A Rio Luz, todo dia a gente trabalha muito para isso. Aqui eu tenho que agradecer muito ao Rodolfo, nosso amigo, e que ajuda a gente demais. A gente tem hoje um parque de câmeras gigante na cidade do Rio de Janeiro, estamos triplicando esse parque de câmeras e de Aquele projeto com o monitoramento. nome de Gabriel, não é Que isso? não, é o projeto chamado Civitas, Civitas. que hoje a gente tem mais de 5.000 câmeras de monitoramento de trânsito na cidade para garantir as imagens de acidente, as imagens todas de como funciona o ordenamento do trânsito e da mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. Mas agora o prefeito, já de um ano para cá, o prefeito Eduardo Paes implantou um novo sistema que chama Civitas, que é o de monitoramento de delitos, de pequenos delitos na cidade, com leitor facial, biometria facial, diversas valências, como identificação de veículos roubados, placas Ontem eu fui correr na rua, adulteradas. de manhã, e aí estava escrito numa câmera assim: essa câmera identifica veículos furtados, blá, 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 dizendo que a câmera dali ela pega algum veículo que cometeu delito e informa diretamente para É isso. a Por exemplo, polícia. tem várias regiões da cidade que já são 100% monitoradas. Por exemplo, ao redor do Maracanã, toda a orla da cidade é toda monitorada pelo Civitas, onde a gente consegue ver rapidamente e ter a informação chegando nas polícias de foragidos da justiça, de veículos roubados, de veículos com placas adulteradas. Então, tudo isso tem impactado, e a tecnologia é implantada no contrato da PPP, gerido pela Rio Luz. Assim, quais são, Rafael, na sua visão, e você tem
né, o prefeito do Rio de Janeiro, que é um gestor, assim como você, é um cara que cobra, a gente vê, né, um cara que é firme, duro na gestão, na minha visão, um dos maiores, dos melhores e maiores gestores do Brasil, né, quando se trata de área pública, que é o Eduardo Paes. E na sua cabeça, quais são os maiores desafios para manter uma cidade como o Rio de Janeiro bem iluminada? Hoje, o que eu acredito a gente precisa trabalhar na diminuição da quantidade de vandalismo e de furto na rede. Hoje, o parque já está absolutamente consolidado, são mais de 500.000 pontos de iluminação instalados, a gente vai chegar em breve a 550.000 pontos, né, já somos o segundo maior parque de iluminação pública do Brasil, e vamos chegar cada vez mais perto de São Paulo, porque a população do Rio é mais iluminada, do que a de São Paulo, então a gente vai entregar mais iluminação ainda para esse cidadão, para o nosso turista. Mas hoje, o que a gente precisa é isso: cuidar do dinheiro público, de forma adequada, como o prefeito Eduardo Paes cuida, Cobra. né, no dia a dia. Isso é fundamental para que o mesmo recurso possa gerar uma quantidade maior de entregas para a população. Essa é uma das principais pautas que o prefeito cobra muito da gente, e a gente leva isso muito a sério. E também é fazer com que toda essa parte tecnológica possa nos dar um retorno mais rápido, no sentido de fazer a manutenção, de fazer os reparos, para que a gente fique menos tempo possível com essa iluminação apagada ou com algum tipo de problema. A gente está implantando com grande sucesso na cidade do Rio de Janeiro um programa chamado Telegestão, que é o monitoramento online, 24 horas, de todas as luminárias na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, em breve a gente vai saber nas principais vias da cidade, como a Avenida Brasil, na orla da cidade, na Avenida Presidente Vargas, que luminária está apagada, quando que ela apagou, por que que ela apagou, quanto tempo ela ficou apagada e como a gente vai fazer essa manutenção de uma forma mais rápida. Isso tudo na palma da mão, no celular, né? A tecnologia avançando, trazendo benefício para a sociedade, porque, sabendo disso, a gente consegue também diminuir o custo da iluminação nessa operação, porque a gente consegue fazer igual a nossa casa. Porque um determinado momento você consegue ver na cidade a diminuição, por exemplo, de fluxo de veículo, de fluxo de pessoas. Então você não precisa ter iluminação a 100%, você pode trazer essa iluminação a 70%, você pode trazer a 50%, sem impactar a E segurança. sabe onde ficou aceso depois que já tinha que ter apagado também? A Exato. gente passa às vezes muito na linha vermelha, né, e eu antes não sabia, você acaba achando que linha vermelha é a gestão, é da Rio Luz, e a gestão não é da Rio Luz, então assim, às vezes você passa ali e tá aceso, então a gente também vai poder acompanhar através É desse, verdade. né. E a gente está monitorando isso, porque na hora que você consegue reduzir esses 100% para 70%, você está diminuindo naquela localidade 30% de consumo de energia. Então você está poupando o dinheiro do cidadão também, né? Essa é uma outra vertente que a gente tem. É isso, é gastar bem o dinheiro aplicado e fazer melhor o serviço. Eu acho que é esse ensinamento que eu aprendi contigo, com quem eu já trabalhei, e com o prefeito Eduardo Paes agora no dia a dia também. Falando em Eduardo Paes, eu vejo que, né, vocês estavam trabalhando domingo, né, o Eduardo ele é um cara, a gente acaba fazendo agenda no sábado, mas a gestão pública trabalhar domingo é uma novidade, acho que pelo menos para o Rio de Janeiro, é um método que o Eduardo implanta de trabalhar, que eu acho válido. De segunda a sexta você tem que estar focado na Rio Luz, e não, ganhar um domingo de aprendizado é sempre bom, né? Assim, e não dá para a gente passar num podcast de política sem falar de política, né? Num país, Rafael, que é dividido por extremos, né? A política está dividida em extremos, e eu queria entender a sua opinião a respeito disso, né? Porque aqui o podcast é pra gente, você sabe a minha, e eu queria ouvir a sua opinião a respeito dessa polarização que acontece no nosso país E hoje. eu acho ela péssima, para a nossa sociedade, para o cidadão como um todo. Todas as vezes que houve esse tipo de polarização, o Brasil andou para trás, né. Então a gente precisa chegar num momento de amadurecimento, e a política precisa conversar, a política precisa dialogar,
porque a gente precisa achar um caminho alternativo, né, que a gente consiga construir uma solução apaziguadora e pacificadora desse país. Porque não adianta a gente ficar no A ou B se A ou B não conseguem entregar para a sociedade o que a sociedade É espera. isso. Né? Assim, a sociedade não está preocupada se eu sou A ou se eu sou B. Ela quer que eu entregue a melhor iluminação. Né? A minha função é entregar ali o melhor serviço, a melhor qualidade, o melhor desempenho, e acaba que isso, essa polarização, faz com que isso fique em segundo plano. E não é, e não pode ser. A política é muito maior do que A ou que B. A política é o jeito de construir pontes, de gerar laços, né? A gente que trabalha nisso há algum tempo, né? A gente já sabe que eu, por exemplo, tenho ótima relação com. Eu tive outro dia na Câmara de Vereadores para discutir com relação à taxa de iluminação pública e fui maravilhosamente recebido. Tive grande conversa com diversas pessoas da oposição, né? Tive uma conversa com o pessoal do PSOL. Então, assim, eu acho que a gente precisa ouvir mais do que falar e precisa construir laços e pontes, porque senão a gente vai ficar no quanto pior, melhor, a população sofrendo, tendo um monte de O povo problemas. paga e enquanto pautas que às vezes não são necessárias serem discutidas, nem na Câmara de Vereadores, nem na Assembleia, elas vêm para um cenário muito ruim, Rafael. E assim, tem a mais importância que deviam ter. A gente passa numa semana eh, onde o mundo está revendo todos esses conceitos. O país que mais polarizado, né, onde a direita ganhou a última eleição, começa a discutir a partir do fato, né, do Charlie Kirk, não é isso? Que foi assassinado, a discutir, e já vinha discutindo antes. Olha como a gente tem que aprender com o que é bom, né, e aprender com os erros. Os Estados Unidos já começava a discutir, a receber a direita, a receber a esquerda e vice-versa, para discutir o dissenso, que é o consenso, né? Que a política é a arte de você chegar a um consenso com pessoas que pensam diferente. Os Estados Unidos já fazia isso e a gente não precisa esperar que atos extremos aconteçam para entender que quem está na frente, quem precisa da entrega é o povo. E o povo eh, não quer saber se você é de direita ou se você é de esquerda. O povo quer saber quem entrega e é o que a gente tem que fazer. Entregar um serviço melhor para a população, entregar escola, entregar segurança pública, entregar saúde de qualidade, iluminação de qualidade. É isso que o brasileiro E quer. é isso que o nosso partido constrói, né? Você, como presidente nacional do nosso partido, o PRD, constrói isso, né? Constrói ponte, constrói laços, porque a gente precisa disso. A população está cansada de ficar ouvindo que fulano é isso, que Beltrano é aquilo, e no final das contas só se discute isso e não se discute a prática, Não se não se discute a paz. discute a entrega do serviço e a população fica sofrendo, a economia sofre, todo mundo se desgasta com isso e o país não avança. O país continua patinando e não sai do lugar. Então, eu acho que a gente precisa achar um denominador comum. A política precisa achar esse denominador comum para a gente sair desse O caminho. Brasil precisa achar um caminho que seja intermediário para sair desse Flamengo e Vasco, né? É isso. Palmeiras e Corinthians. Corinthians. A gente precisa entender que o Brasil E, é e, maior do que E lembrando, tem coisa boa dos 2 dos dois lados, lados. né, então assim, é agregar o que é bom de todos os lados e tentar construir uma solução que seja pacífica e uníssona, que as pessoas possam, ser representadas por aquele discurso, porque hoje um é representado por um lado, outro é representado por outro e ninguém representa ninguém. Acaba que o cara vira torcedor, né, em vez de virar crítico do que Exato. é bom ou o que é ruim. E não adianta a gente, ah, eu tenho as minhas crenças, né, eu acredito que num Brasil de um jeito, mas eu tenho que ter a grandeza de ouvir os dois lados. Eu acho que é isso que a gente faz no PRD hoje, e é isso que nós vamos continuar fazendo. É nisso que eu acredito, trabalhar sempre por um Rio de Janeiro melhor e por um Brasil melhor para todos nós. Pensando, né, nas próximas eleições, com um Brasil viável, né, precisando de melhoria nos serviços públicos, saúde, educação, eh, segurança, que eu acho que a principal pauta do nosso estado é a segurança pública hoje, né? Pelo menos nas pesquisas em que eu tenho acompanhado, é a nossa pauta mais sensível.
Que você pensa para um Brasil que seja mais viável para o povo brasileiro? É isso, eu acho que a gente precisa, como eu falei antes, tratar, dessa polarização, eh, criar um caminho diferente. Eu acho que hoje o PRD constrói muito bem essa via, né, hoje a gente, trabalha em conjunto num governo que entrega resultados, né, hoje o prefeito Eduardo Paes, sem dúvidas, como você falou, é um dos gestores mais queridos e mais, Respeitado respeitados pela população e pela política, pelo Brasil inteiro, se pelo você for Brasil inteiro. pensar assim. E aí, assim, ele é um caminho natural hoje para uma eleição estadual aqui no Rio de Janeiro. Naturalmente, a população começa a pedir e cobrar, porque a gente precisa, isso que você falou com relação à segurança pública é uma realidade, né? Todo aonde eu vou, o pessoal fala: "Pô, a gente precisa ajudar com a iluminação pública para melhorar a segurança", mas por mais que eu faça iluminação pública, se não tiver policiamento, se não tiver gente para cuidar da segurança pública da região, não adianta iluminar, né? Então, no outro dia, a gente teve até reforço de iluminação num local, e aí uma pessoa falou assim: "Não, mas a gente continua com o assalto". Eu falei: "Mas então não é o problema na iluminação, o problema é a falta de policiamento", né? Então, assim, mas pensando sobre política, eu acho que a gente precisa trazer gente com experiência, com entrega, com história, para poder fazer uma administração boa e fazer o estado do Rio voltar a ser o que já foi um dia, pujante, com gente investindo, com as pessoas fazendo, do Rio de Janeiro referência para o Brasil como políticas públicas. Lá atrás, a gente tinha tantas, como eu falei, né, a gente teve tantas políticas públicas que saíram daqui do Rio de Janeiro e hoje se espalham pelo Brasil, e aí a gente pode aqui listar diversas, como as academias da terceira idade e as primeiras secretarias de De envelhecimento envelhecimento saudável. saudável no estado O do Rio Rio de de Janeiro Janeiro. é o tambor do Brasil. É isso. O Rio de Janeiro é o A tambor do gente Brasil. teve as UPAs, a gente teve tantos O próprio projetos. Segurança Presente, que é um Exato. projeto que é antigo, mas que funciona e precisa ser ampliado de alguma maneira. A gente precisa de um choque de gestão e que o Rio de Janeiro tem que voltar a ser, a menina dos olhos do É Brasil. isso. E que as Não pessoas só no turismo, como já é. Exato, e que as pessoas voltem a olhar o Rio de Janeiro como tem voltado, né, você consegue ver agora, por exemplo, o Galeão atingindo todos os recordes da história de recebimento de turistas, já já 20% de crescimento no já último já ano. passa Guarulhos, né, como o maior receptor de turistas no Brasil, e olha que Guarulhos, o tamanho que Guarulhos tem, mas é fazer o Rio de Janeiro de novo ser a vitrine e ser, considerado sério para que as pessoas voltem a investir aqui, voltem a gerar emprego. Isso o prefeito tem feito um brilhante trabalho aqui na cidade do Rio de Janeiro, e a população por onde eu vou, no interior, onde a gente caminha, tem pedido que ele venha candidato. Eu não sei se ele vem, como é que está essa história, mas a gente torce muito porque esse Essa é uma trabalho decisão para o ano que vem, mas é é, torcer não, é esse, que né. esse trabalho seja replicado em todo o estado, porque eu acho que a gente precisa de gente que tenha entrega e que possa, entregar resultados para a população, porque a população está pedindo e clamando por isso. Verdade. Agora, pessoalmente, Rafael, quais são os valores, seus valores que são inegociáveis na vida pública? Primeiro eu acho que, o principal de tudo é o respeito pelo dinheiro público. Esse daí, sempre pautou a minha vida, na administração. São 21 anos completados recentemente na administração e, graças a Deus, eu não respondo a nenhum processo no Tribunal de Contas, na justiça, enfim, isso para mim é Vai continuar inegociável. assim. É isso. Isso para mim é inegociável. A segunda coisa é o respeito ao cidadão, né. A gente que é administrador tem que estar na rua, tem que estar conhecendo o povo, tem que estar sentindo a dor do povo. Isso eu também não abro mão. Sim, eu faço, da minha agenda praticamente 70% na rua, escutando a política, escutando os vereadores, no caso aqui da capital, mas já trabalhei junto aos deputados na Assembleia, na Secretaria de Governo do Estado.
também indo aos municípios, eu já rodei esse estado inteiro. Nós É, conhecemos dos 92 é municípios isso, do mais estado. de 3 vezes em cada município, então a gente já rodou bastante, né. Então assim, são esses princípios que eu acho que são inegociáveis, porque a população, pede isso hoje. Esses 2 fatores, mais a formação e o preparo para estar no lugar, eu acho também fundamental para que a gente consiga ter uma política melhor e que a gente consiga ter as entregas que o povo tanto precisa, né. Porque assim, falar sobre ah, mas é indicação política. Tudo bem, mas as pessoas demonizam a indicação política, por ser uma indicação política. Muitas das vezes o indicado político tem tanto preparo quanto o cidadão que foi concursado, né? Às vezes tem Porque mais, né? até mais. Então assim, eu acho que a gente precisa acabar com essa conversa fiada de ser indicado político. A gente tem que tratar de entrega, de serviço, de que a pessoa consegue fazer. E graças a Deus, por onde eu passei, pude deixar uma marquinha, assim como você, por onde passou também na Assembleia Legislativa com tantas leis aprovadas e que transformaram a vida de tanta gente no Rio de Janeiro. Transforma até hoje, graças a Deus. E aí, assim, é isso. A gente precisa ter gente como você ao nosso lado para poder abrir as portas e entregar o que a população precisa hoje. É isso. Assim, voltando um pouquinho, né, para Rio Luz, tem 2 questões aqui que ficam na minha Pô, cabeça, esse né. café com Nescau aqui é bom, hein? É bom, caiu o copinho. Coisa É, da aí, ó. Marcela, a Marcela que Aí. inventou esse copinho. Tem 2 coisas que ficam aqui na minha cabeça, né. Uma delas é, você tem alguma pesquisa ou algum número, a respeito de redução, né, da criminalidade aonde a cidade ela é bem iluminada, onde às vezes, a Rio Luz ainda não chegou, para onde que nós vamos expandir? Você falou de 500, quase 550.000, então você tem um pensamento de um projeto, né, de expandir mais a iluminação do Rio de Janeiro para ficar mais iluminado que São Paulo, e é verdade, o Rio de Janeiro é muito mais É iluminado que isso. São Paulo. E a segunda coisa, que a gente tem aqui uma indústria, que eu acho que é uma indústria que o carioca valoriza, que o estado do Rio de Janeiro começa a valorizar, que é a indústria dos grandes eventos. Porque esses grandes eventos eles trazem divisas, trazem turista, né? E o cara que vem para o Rio de Janeiro, o cara que vai a Petrópolis, o cara que vai a Areal, ele acaba se apaixonando pelo que ele vê e ele volta para nossa cidade, para as nossas cidades, mas aqui a gente está falando da capital do Rio de Janeiro. O impacto e qual a participação da Rio Luz nesses grandes eventos? Porque assim, a gente vê, né, que ali é a Marquês de Sapucaí, no carnaval, como é que funciona? Quando começa, né? Porque parece que é um negócio, o cara vai lá, aperta no botãozinho, pim, a luz acende. Não, é uma coisa que eu acho que a população precisa saber. Ô, Nescau, se deixar, tem quanto tempo mais de programa? Porque se deixar, dá para ficar aqui uns 3 dias, A gente falando de falando iluminação sobre pública. isso. É porque muito trabalho, né? E aí vamos voltar para a primeira pergunta. Falando sobre um estudo, a gente está agora fazendo esse estudo junto com a Secretaria de Segurança do Estado e a Secretaria de Ordem Pública do município também, mapeando esses locais onde a gente tem entrado com o reforço da iluminação pública. Obviamente, isso não é cartesiano, né? Não é assim, entrei com iluminação, no dia seguinte melhora a segurança pública. Isso é com o Se passar do fosse assim, tempo. tava bom, né? É isso. Mas não é. Aí o prefeito mandaria botar 2 milhões de De pontos de pontos. luz e ia acabar com Resolvi o todos os problema. bandidos na rua, né. Então não é isso, não é cartesiano a esse ponto, mas no final das contas, a gente ataca, de acordo com as manchas criminais. Então a gente apura, por exemplo, com a Secretaria de Ordem Pública, alguns pontos críticos na cidade, em que alguns tipos de ocorrências, impactam a vida do cidadão. E aí a gente atua em conjunto naquela região. A Secretaria de Ordem Pública, o Coordenamento Urbano, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Conservação e a Rio Luz, fortalecendo a iluminação pública naquele espaço. E a gente consegue perceber que isso começa a evoluir, a cidade começa, nessas zonas específicas, a ter uma procura maior e a ter um encampamento maior pela população e, com isso, uma diminuição de crimes. Isso a gente vê, por exemplo, na Rua da Carioca. Rua da Carioca hoje é um sucesso, o prefeito fez a Rua da Rua da Cerveja, Cerveja. né? E a Rua da Carioca, às sextas-feiras,
tem mais de 5.000 pessoas ocupando o espaço público, né, com um índice criminal mínimo, mas a Rio Luz entrou lá fazendo toda a iluminação pública, a Dali do guarda entorno, né, que municipal não do adianta só ali. entorno, e também nos acessos e nas saídas da região também, que também é muito importante, porque normalmente você, quando está na aglomeração, você tem um índice criminal menor, mas depois, quando você sai para pegar seu ônibus, seu metrô, seu transporte, seja lá ele qual for, você, se não tiver uma boa iluminação, você está suscetível a algum tipo outro de crime. Então, a gente tem atuado isso, e até o final do ano a gente vai ter um estudo dessas zonas que a gente criou, por iniciativa do prefeito Eduardo Paes, para que a gente consiga mapear isso e identificar se esse plano está dando certo. Eu acredito que hoje áreas como o centro da cidade, a área do entorno da prefeitura, a área do Beco da Sardinha, a área ali do Cais do Valongo, né, onde a gente tem investido grandemente ali naquela área, na iluminação pública, tem tido um resultado importante. E eu acho que, assim, esse é um modelo que a gente vai conseguir replicar por toda a cidade. Obviamente, não é uma coisa simples, fácil de fazer, é uma coisa que requer estudo, requer planejamento, mas isso está tudo num plano que, inclusive, a gente tem hoje previsto, né, a prefeitura, o prefeito Eduardo Paes tem um planejamento estratégico, são poucas as cidades no Brasil que existem e valorizam esse plano estratégico, esse planejamento estratégico, e a Prefeitura do Rio tem, e nesse planejamento, a Rio Luz está incluído com outras secretarias e outros órgãos para implantar zonas de segurança com iluminação para melhorar a vida do cidadão no Rio de Janeiro, e acredito que isso vai dar certo. Em breve a gente vai ter boas novas. Então agora me fala aí sobre os grandes eventos que a gente está em setembro, né? E aí as pessoas, é o que eu falei, as pessoas acabam achando que se chega lá, liga a luz da Sapucaí, aquilo acende, o carnaval acontece maravilhosamente, e dos outros, né, grandes eventos, que sempre, por exemplo, foi Lady Gaga, foi o último, não é isso? Foi. Foi Lady Gaga. Aí, quando eu estava chegando lá, tinha lá eh, a equipe de vocês na rua. Outra que eu vi, que acaba que você vai prestando atenção, porque você começa a olhar um pouco mais para dentro da gestão, chegando no Flamengo e Grêmio, que é a nossa segunda paixão depois da É isso. nossa família. Tava lá o caminhão da Rio Luz. Aí eu ainda brinquei com o pessoal, falei: "Vocês estão igual o Rafael, né, param de trabalhar só meia-noite". Aí ela falou: "É, chefe, hoje vai até mais um pouquinho". Então, assim, eh, acho que a população, precisa entender também um pouco desse trabalho tão importante que é o apoio da Rio Luz a esses eventos da nossa cidade. A cidade tem todos os dias grandes eventos, né, porque a gente tem, por exemplo, num final de semana, não só um show na praia, mas a gente tem, por exemplo, a operação na praia, na orla da cidade. Pega um dia de muito movimento, de sol na orla, está falando de milhões de pessoas na orla da cidade e que ficam na orla impactados pela iluminação pública à noite, né. Então, assim, a gente não só os grandes eventos, de shows e de carnaval, a gente vive. A Rio Luz não dorme, é a empresa que não dorme, eu brinco com todo mundo, a gente dorme muito pouco, mas assim, ver as entregas, mas a gente tem plantão 24 horas, equipes de manutenção e de implantação durante 24 horas, mas é um trabalho árduo, muito complicado. Só para você ter uma ideia, na concepção do carnaval, o carnaval, se não me falha a memória, é meados de fevereiro. E a gente está começando a montar o carnaval agora no final de setembro, porque o carnaval que o cidadão vê, né, lá na Sapucaí, lá em fevereiro, ele começa a ser montado agora, porque a gente precisa entregá-lo pronto, a iluminação pronta até o final de dezembro, para que todos os ensaios técnicos possam acontecer, né? Só para você ter uma ideia da magnitude ali, são 28 quilômetros de fibra ótica para passar a iluminação. São mais de 7 quilômetros de cabos multiplexados, cabos de energia, para que a gente possa fazer levar por toda a rede, em todos os postes da Sapucaí, fora a quantidade de luminárias, só no ano passado foram colocados mais de 4.000 luminárias
extras na Sapucaí e no entorno. Isso eu estou falando lá desde a Central do Brasil até o metrô da Praça 11, até a Presidente Vargas, na concentração, na dispersão, toda a parte de suporte que a gente tem para a Light, porque quem produz a energia e distribui para a Rio Luz é a Light. A Rio Luz não produz energia e a gente tem uma subestação ali atrás na Frei Caneca, e a gente precisa fazer essa energia chegar no sambódromo. São 5 subestações dentro do sambódromo para garantir a melhor iluminação e garantir a segurança do espetáculo. Todas elas são ligadas em rede e tem 10 mecanismos de prevenção para que não aconteça nenhum tipo de ocorrência e acidente. Mesmo que uma linha falhe, as outras 9 estarão de redundância para fazer com que a iluminação pública possa ser a melhor possível na região. Então, assim, esse ano de 2025, a gente teve a primeira vez que a Rio Luz deu suporte a todos os barraqueiros na operação da Do cidade, carnaval. do carnaval. A gente colocou uma chaves de energia, né, que são pontos de luz para que os barraqueiros pudessem economizar, não alugando o gerador e ganhando dinheiro com isso, mas ao mesmo tempo a gente garantindo a qualidade da entrega, para evitar Para o qualquer tipo de cidadão. acidente, né? Porque a gente vê na cidade, né, uma cidade grande como o Rio de Janeiro, gatos, a gente vê gente se arriscando fazendo esses gatos para poder ganhar, levar o pão de cada dia, E né? o carnaval é uma data importante, porque a cidade está aquecida, está cheia. Impacta financeiramente essas pessoas, e a gente conseguir tirar isso. Eu escutei de uma barraqueira credenciada da prefeitura que ela gastava R$ 25.000 só de energia elétrica para poder manter o carnaval todo funcionando. Imagina esses R$ 25.000 sendo economizados e entrando na casa dela como benefício para a família dela, né? Para consumir, para poder fazer o que tiver que fazer, pagar as contas, né? Então, assim, isso é um benefício que a gestão da Rio Luz e a gestão Eduardo Paes deu para essas pessoas, né? E garantindo segurança na entrega do serviço também. Então, assim, é um trabalho árduo, diário. O show da Lady Gaga, por exemplo, a gente mapeou com 40 equipes toda a orla, né? A gente fez reforço da iluminação pública em todas as estações de metrô. A gente também cuida, é outra coisa que a Rio Luz faz, a gente cuida dos elevadores da cidade do Da Rio de cidade. Janeiro e também das escadas rolantes. Então a gente fez um plano de manutenção com o metrô, sabendo da data do evento, para que todas as escadas e todos os elevadores estivessem 100% operantes para receber aquela multidão que teve na praia de Copacabana, e a gente não teve nenhum tipo de ocorrência, nenhum tipo de problema de quebra nesses equipamentos, e olha que ficou praticamente 24 horas funcionando. E assim, a gente tem tido esse carinho especial com os eventos, porque é o que leva a imagem do Rio de Janeiro, é que faz atrair mais turistas, é que traz mais dinheiro para cá, é que gera emprego nos hotéis, gera emprego nos quiosques, gera emprego com os barraqueiros, gera receita e faz com que o Rio de Janeiro possa investir cada vez mais em trazer mais benefícios para a sociedade com esses serviços cotidianos. O serviço cotidiano é impactado absolutamente por esse investimento que o cidadão que vem para o show, que está aqui, faz na cidade do Rio de Janeiro. Fazer com que a cidade do Rio de Janeiro fique cada dia mais maravilhosa, É isso. né? Assim, eu fico muito feliz, né? A gente está chegando no encerramento, mas eu às vezes fico perguntando, tanto para você quanto para o Rodolfo, né? O Japa que está aqui, o Rafael trabalha, vocês trabalham à noite, né? Então, assim, acaba que eu vejo você postando coisas meia-noite e no outro dia, às 8, 9 horas, já está na Rio Luz, já está nessa questão da gestão. Queria parabenizar vocês pelo trabalho, né? Eu acho que você chegou aí há 9 meses, quase 9 meses atrás, no governo do Eduardo, e entendo que você mudou a maneira que o cidadão carioca hoje vê a Rio Luz. Parabéns a você, parabéns a toda a sua equipe, né, todo mundo que trabalha contigo, até porque ninguém faz nada É sozinho. isso. É o cara que está na ponta, que está entendendo que ele está entregando não é para o Rio de Janeiro, ele está entregando para a família dele. Então acho que você conseguiu fazer com que as pessoas em pouco tempo enxergassem também esse lado, né, humanitário que tem e de segurança que tem a iluminação
da nossa cidade. A gente está chegando no final e eu faço uma brincadeira aqui, né? Eu vou te falar uma palavra e você responde sem pensar o que aquilo o que vier na tua cabeça. É uma brincadeira para a gente dar uma descontraída nesse finalzinho. Então eu vou começar aqui. Primeira, democracia, Rafael. É... É a primeira vez que ele Pô, parou para pensar para responder, não, tá vendo? não, essa daí é algo que hoje é relativo no Brasil. Mas assim, eu acho que a gente, além de ser relativo, a gente tem que pensar que é o mais falho, mas é o melhor de É todos isso, os não tenha modelos dúvida, não de tenha de dúvida. de de país. Eu não Verdade, consigo ver nada concordo. melhor do que a democracia. Rio de Janeiro, É a cidade que eu amo, onde eu moro, onde quero criar minha família. política, É todo dia, toda hora. É o que a gente faz de melhor e que não sai da nossa que a cabeça. gente consegue transformar a vida das pessoas através, não tem outra maneira de transformar a vida do ser humano se não for através de uma política bem feita. Segurança, Rio Luz, Rio Luiz. Família, é tudo. No, meu alicerce. renovação, Eu acho que é trazer gente nova para a política, trazer gente que esteja com essa disposição para poder melhorar a vida do outro. futuro. A Deus A pertence. Deus pertence. Gente, a gente está aqui terminando. Agradecer demais ao Rafael Thompson pela participação, por esse bate-papo animado. A gente tem mais 3 horas aqui de conversa. Se deixar eu e o Rafael, a gente já gosta de estar próximo um do outro, com uma conversa boa dessa. Então, agradecer a você, né? Agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Eu acho que foi um bate-papo engrandecedor, né? Que as pessoas puderam aprender um pouco mais, não só sobre a Rio Luz, mas sobre esse cara que é uma das nossas apostas para o futuro do Rio de Janeiro. Obrigado, Rafael. Obrigado a toda a sua equipe que te acompanha aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Assim, você para mim é uma referência como político. Você para mim é presidente do meu partido, também é uma referência administrativamente falando. Mas aqui eu queria agradecer, como você falou, ninguém faz nada sozinho. E eu queria agradecer a todo o time da Rio Luz. E aí eu falo de todo mundo mesmo, até da moça que serve o cafezinho, até o cidadão que está lá subindo no poste, trocando a luminária, ao Rodolfo, a equipe de comunicação, porque ninguém faz nada sozinho. A gente, nos 9 meses que eu estou nessa gestão, a gente tem evoluído e conseguido entregar um bom resultado para a sociedade. E a gente não vai parar por aí, porque esse é o jeito do nosso partido construir, né, de gerar laços, criar pontes e fazer a melhor entrega para a sociedade. Então, eu quero dizer que eu me espelho no que você é politicamente, como você conduz essa política para levar todo dia um jeito melhor de ser e de fazer para a população do Rio de Janeiro. Bom, Rafael, obrigado por essa tarde, né, maravilhosa. E você que nos acompanha, não esquece, segue no YouTube, Spotify. Quem gostou, compartilha, curte e até o próximo Café com Nescau.